18 de agosto. Café com Deus Pai. Amar é servir. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos capítulo 12, versículo 10. Quando conheci Jesus, uma revelação transformadora surgiu. Minha vida não se limitava ao meu próprio ser, mas estava completamente ligada a Deus e às pessoas ao meu redor. Essa descoberta deu um novo significado à minha existência, revelando um propósito que vai muito além de uma vida voltada para mim mesmo, que busca apenas a satisfação das próprias necessidades, sendo esse um erro em que muitos incorrem, enganados por mentiras. É essencial compreender que a vida não gira em torno de nós mesmos, e nosso propósito sempre está atrelado a abençoarmos outras pessoas. Todos os projetos que Deus tem confiado a mim têm um propósito muito claro de abençoar vidas. Não é sobre mim, mas a respeito de levar o amor dele para que muitos sejam transformados. Quando buscamos apenas satisfazer nossas próprias vontades, acabamos alimentando o egoísmo, o orgulho, enfim, os piores sentimentos acabam vindo à tona. Por isso, é essencial nos lembrarmos constantemente de que a verdadeira alegria e satisfação estão em abençoar e servir. A Bíblia, em Mateus 20, versículo 28, diz que o próprio Jesus não veio à terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A verdadeira prosperidade nesta vida não está associada a quantos bens acumulamos, mas no quanto amamos e servimos as pessoas. E nosso real propósito, obrigatoriamente, passa por esses fatores. Talvez isso soe surpreendente para você, mas para descobrirmos o propósito de nossa existência, em vez de olhar para dentro, precisamos olhar para Deus e para o próximo, pois no amor e no serviço é que descobrimos a verdadeira beleza da vida. A frase de hoje é: servir ao próximo nos torna mais parecidos com Jesus. Lendo mais uma vez: servir ao próximo nos torna mais parecidos com Jesus. Hoje é o dia 230 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Timóteo, capítulo 1. E a palavra-chave é servir. Vamos para a leitura de 1 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos usar a Bíblia na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia que é a Nova Tradução na linguagem de hoje, que traz uma linguagem mais fácil para o entendimento da Bíblia. Vamos ler aqui. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. 2. Escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Então aqui nós vemos que o autor do livro de 1 Timóteo é Paulo. O versículo 1 fala: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus a nossa esperança. No versículo 2, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé,
Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Paulo escreveu essa carta para Timóteo para dar orientações a respeito do que ele deveria fazer no ministério, porque Timóteo foi treinado por Paulo para ser um pastor. E Paulo aqui escreveu uma carta que se chama 1 Timóteo, porque Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Por isso que na Bíblia vai ter 1 Timóteo e 2 Timóteo. Nós vamos ler hoje a primeira carta, o capítulo 1. Versículo 3. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí, nessa cidade, alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Então nós vemos aqui, Paulo está dando uma ordem, uma orientação para que Timóteo fique na cidade de Éfeso quando ele estava viajando para a Macedônia, porque ele ficou sabendo que várias pessoas estavam ensinando doutrinas falsas. Hoje, nós temos pessoas que ensinam doutrinas falsas também. Como eu identifico doutrinas falsas das doutrinas verdadeiras? Lendo a Bíblia. É por isso que é importante que você dedique um tempo para ler a Bíblia, ler as palavras de Jesus nos Evangelhos. Ler a Bíblia faz você entender o que está certo e o que está errado. Uma doutrina falsa que ensinam muito no Brasil e em muitos países é a veneração a imagens de escultura. A Bíblia tem muitos textos falando que Deus é contra qualquer tipo de adoração a qualquer santo, a qualquer pessoa que já morreu ou a qualquer imagem. Você pode ler o Salmo 115 e lá está escrito que Deus não se agrada daqueles que se dobram diante de uma imagem feita por mãos de homens, porque eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés, mas não andam. Ele está vivo, mas algumas pessoas inventaram uma doutrina de que nós não somos dignos de falar diretamente com o Senhor Jesus. Então precisamos de intermediários, os santos que já morreram, para intercederem por nós. Quando a palavra fala em Romanos, que o próprio Jesus diz: eu vim para dar a minha vida, para que todo aquele que crê em mim seja salvo. Então isso é um exemplo de uma doutrina falsa. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas e você precisa fazer com que eles parem com isso. Doutrina falsa é o que vai contra a Bíblia. Versículo 4. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados. Veja, aqui está falando. Esqueça a lista de Pedro, Tiago, João, Antônio, José. Esqueça as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Paulo está esclarecendo. O plano de Deus se revela pela fé, e é pela fé em Jesus. Versículo 5. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Ele está dizendo, estou dando essa ordem para que nós amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e uma fé que é uma fé verdadeira, a fé em Jesus. 6. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis.
nós temos visto em redes sociais muitas vezes pessoas falando mal, atacando umas às outras. Isso não contribui em nada para a pregação do nome de Jesus. Jesus quer que nos amemos uns aos outros e que estudemos a palavra e coloquemos ela em prática. Nada além da palavra. Livros que são apresentados como complementos da palavra não devem ser levados em consideração. A palavra, somente a palavra, é suficiente para revelar Deus, Cristo e o Espírito Santo. Versículo 7. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. 8. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. 9. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para outros assassinos. Então aqui Paulo está dizendo, a palavra de Deus, ela foi deixada para revelar as práticas criminosas, a incredulidade em Deus que os ateus praticam. Versículo 10. E também para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Então aqui nós vemos os imorais, os que praticam a fornicação, solteiros que mantêm intimidade antes do casamento, solteiros que estão assinando contratos ao invés de assumirem o compromisso do casamento. Por que têm feito isso? Não acreditam que realmente estão dispostos a dar a vida pelo seu marido ou pela sua esposa. Não têm firmeza nas suas decisões. Então fazem contratos dizendo, se der certo deu, se não der nós terminamos. Deus nos chamou para sermos firmes nos nossos posicionamentos. Então a fornicação é imoralidade, o adultério é imoralidade e também o homossexualismo, que inclui tanto entre os homens como entre as mulheres. Os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Muitas mulheres dizem que se tornaram lésbicas porque foram abusadas quando eram criança, outras quando eram adolescentes, outras foram abusadas em idade adulta e ficaram com medo de manterem um relacionamento com homens. Mas Deus tem poder de curar os traumas do abuso e tem poder de transformar o abuso em força para ajudar outras pessoas. Muitos dizem que se tornaram homossexuais porque foram abusados por algum familiar. Mas o fato de você ser homem e ter sido abusado na infância não significa que você tenha que agir como uma mulher. Você foi vítima de algo mal e você continua sendo homem, porque foi assim que Deus formou você. Então o homossexualismo não tem relação com a lei de Deus. Versículo 11. Esse ensinamento se encontra no Evangelho, que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Evangelho vem do grego evangelion e significa boa notícia. O Evangelho de Deus é que ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar.
A boa notícia é que nós tínhamos pecados e não era possível receber a libertação. Mas agora, todos esses pecados que estão escritos aqui nos versículos 9, os ateus, os marginais, os criminosos, os que praticam o mal, os que não respeitam a Deus, e os imorais, e os homossexuais, e os sequestradores, e os mentirosos, e os que dão falso testemunho, todos esses e todos os que praticam todo tipo de pecados, hoje podem receber o perdão por meio de Jesus. A boa notícia, o Evangelho, anuncia: Deus Pai enviou Jesus, que é o Deus Filho, para morrer no lugar de todos, para, pelo seu sangue, purificar a todos. Basta você aceitar a boa notícia, receber Jesus, e você então se torna filho de Deus, recebe o Espírito Santo, tem o nome escrito no livro da vida, que é um livro que está no céu, onde está o registro do seu nascimento para o céu. Então, Paulo fala: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Jesus escolheu a todos. Escolheu Paulo, que fala isso nesse versículo 12, e escolheu a todos nós. 13. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele não acreditava em Jesus. Ele chegou até mesmo a matar Estevão, que era um cristão devoto, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Mas em Atos, no capítulo 9, Jesus apareceu para ele. Ele ficou cego por 3 dias. Depois de ouvir a voz de Cristo dizendo: "Por que me persegues?", ele entendeu que Jesus era realmente o Filho de Deus e ele passou a pregar o Evangelho. Então, mas Deus teve misericórdia de mim. Misericórdia é uma palavra formada por outras duas: miséria e cordes. Cordes significa coração. Misericórdia, então, significa que, apesar da miséria, Deus nos recebe com o seu coração. Misericórdia significa: Ele sabe da minha miséria, mas Ele me recebe com o coração dele. Então, mas Deus teve misericórdia, viu a minha miséria e me recebeu com o coração dele. Ele teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Talvez você não teve fé até aqui para crer que Deus pode levantar você para fazer essa obra. Mas Deus está chamando você. Ele chama você para amar a Deus em primeiro lugar e para amar ao próximo e prestar o serviço do reino de Deus aqui na terra. 14. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Veja que Paulo fala que foi Deus, foi Jesus que deu para ele fé e amor. 15. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Veja, Paulo reconhece: eu sou pecador. Tem muitas pessoas que, só porque estão no cargo de pastor, ou porque fazem alguma coisa de destaque no altar, se colocam como se fossem superiores aos outros. Paulo foi um pregador que fez 3 grandes viagens missionárias, mas ele se colocava como o pior. Versículo 16: Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Então Paulo está dizendo: a minha vida é um exemplo. Quando no futuro lerem
esses textos, vão ver que Deus fez algo extraordinário comigo. O que foi o extraordinário na vida de Paulo? Ele era um perseguidor, ele matava os cristãos. E ele teve um encontro com Jesus quando ele estava com cartas para perseguir e matar mais cristãos. Ele teve uma visão e ouviu a voz de Jesus chamando ele. Então ele ficou cego por 3 dias e ele recebeu a palavra e se tornou também num dedicado pregador. E ele disse aqui: Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, eu sou o pior. No 16: Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim. Ele me recebeu com o coração dele, apesar das minhas misérias, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. 17. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus. Ele está aqui dedicando toda a glória ao Rei eterno, dizendo que o Rei, que é Deus, e Jesus também, que é o seu Filho, são eternos. Eles são imortais, ele é invisível, ele é o único Deus. A ele sejam dadas a honra e a glória para todo sempre. Amém. Versículo 18. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia. Profecia é a Bíblia. A Bíblia traz a profecia de que Deus enviaria Jesus para trazer a salvação à humanidade. Então ele está dizendo: Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. A ordem é o que nós lemos aqui. Que ele ficasse em Éfeso, que ele ficasse ali para combater as falsas doutrinas, os ensinamentos falsos, que ele deveria buscar o conhecimento da palavra para combater toda mentira. Ela está de acordo com as palavras da profecia. Você foi chamado, Timóteo, para defender o evangelho verdadeiro. Então ela está de acordo com as palavras da profecia. Essa ordem que eu estou dando a você de ficar aí e lutar pelo verdadeiro evangelho é o que as palavras da profecia ordenam, que nós falemos a verdade. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. E ele está falando aqui que o Timóteo, ele recebeu palavras de profecia. O que é isso? Existem algumas pessoas que têm o dom de profecia. O dom de profecia é o dom em que uma pessoa, quando está orando por outra pessoa, Deus toma essa pessoa. E essa pessoa consegue entregar a mensagem de Deus para a outra pessoa. Então, um exemplo de profecia, no caso de Timóteo, as pessoas oraram por Timóteo. E algumas pessoas que tinham o dom de profecia disseram: Deus chamou você para ser um pregador e um pastor. Então Paulo está recordando isso, dizendo: Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Essa ordem de você ser um pastor, de você ficar em Éfeso, de você usar o conhecimento da palavra e combater as falsas doutrinas e cuidar do povo que está aí em Éfeso, ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Então Paulo está lembrando que ele acompanhou a evolução e o crescimento espiritual de Timóteo. E certamente nas reuniões de orações ele presenciou pessoas com o dom de profecia se levantando e dizendo: Deus manda eu dizer a você, Timóteo, você será um pastor e um pregador. E Paulo está trazendo isso à memória e dizendo que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Aqui na parte final do versículo 18. Em outras palavras, que você se lembre que foi Deus que usou os profetas, as pessoas que têm o dom para dizer a você que você realmente foi chamado para isso, que você tenha isso como uma ferramenta, como uma arma, para quando alguém quiser te desestimular de continuar defendendo a palavra, que você tenha isso como um escudo, como uma arma. Eu sei que foi Deus que me chamou, para que você possa combater bem. Quando você tem a convicção de que você foi chamado, você não tem medo, você vai à frente.
É isso que Paulo está dizendo para ele. 19. Conserve a sua fé. Muitos têm perdido a fé em Jesus. Muitos têm perdido a confiança em Deus. Por causa das dificuldades, das dúvidas, do medo. Mas hoje, essa palavra deve ser aplicada em nossa vida. Como Paulo disse para Timóteo, conserve a sua fé. Hoje essa palavra é para mim e é para você. Conserve a sua fé. E mantenha a sua consciência limpa. Faça tudo o que é correto, para que a sua consciência fique limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. As pessoas não escutam quando o Espírito Santo nos avisa. Não faça isso, não ande com essa companhia, fuja dessa pessoa. Às vezes Deus está dizendo para você ficar longe de alguém que você quer tanto. Às vezes você quer forçar uma situação num relacionamento que não é para você, que vai ser ruim. E Deus já falou com você e você quer insistir naquilo que é ruim para você. Às vezes o seu pai, a sua mãe já te deu instrução, já falou a você. Não é para você. Às vezes Deus já disse a você e você quer insistir no erro. Às vezes Deus fechou uma porta e você não entendeu. É para você correr atrás de outra e pedir a Deus instrução para encontrar o caminho certo na sua carreira profissional. De repente é hora de você mudar de cidade, de estado, até de país, e você não está ouvindo a voz de Deus. Versículo 20. Entre as pessoas que não têm escutado a própria consciência estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar mais. Paulo está dizendo que Himeneu e Alexandre eram dois homens que se desviaram. Então Paulo disse o seguinte: vou entregá-los a Satanás. Você pode perguntar, eu posso entregar alguém ao diabo? Paulo quis dizer que Deus deixe que o diabo destrua o Himeneu e o Alexandre, para que ao verem a destruição que veio contra eles, eles se arrependam e percebam o quanto é terrível ficar longe de Deus. Paulo está dizendo assim, que eles percebam o mais rápido possível tudo o que acontece de mal e de ruim quando alguém se desvia do caminho de Deus. Às vezes a pessoa se desvia do caminho de Deus e fica anos muito longe da salvação, porque ela vai sofrendo aos poucos. Mas Paulo diz, é bom que eles sofram os efeitos de Satanás sobre a vida deles para eles aprenderem bem rápido a não brincarem mais com Deus. Então, nós colhemos essas lições de 1 Timóteo capítulo 1. Se você quer aceitar a Jesus, você ainda não aceitou, aqui nesse capítulo nós lemos que Jesus é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus morreu por nós. E se eu tiver fé nele e receber ele como meu Salvador e meu Senhor, único Senhor e único Salvador, eu vou receber o Espírito Santo, eu vou me tornar filho de Deus e eu vou ter o meu nome anotado no livro da vida, que é o registro do meu nascimento no céu. Quando eu partir, eu estarei com ele para sempre. Essas são as promessas que estão na Bíblia. E se você quer essa promessa, quer se tornar agora um filho de Deus, recebendo o perdão dos pecados e recebendo o Espírito Santo para te ajudar a seguir a Deus aqui na terra até a sua morte, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até chegar no céu. Amém. Agora que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, que pediu para escrever o seu nome no livro da vida, você nasceu com o seu nome no céu e pediu para ter o Espírito Santo. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo a você
com uma voz interna que você está no caminho certo ou que você está no caminho errado. Leia a Bíblia, procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que você deve se batizar nas águas e participar da ceia. O batismo nas águas está escrito em João, capítulo 3, versículo 5. Jesus disse: para herdar o reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é receber Jesus e pedir para ter o Espírito Santo. Nascer da água é se batizar nas águas. Quando você se batiza, você está sepultando o velho eu. Você entra na água e sepulta o velho eu. Deixa os pecados lá. E quando você sai dela, das águas, você sai ressuscitando, lavado para ser de Cristo. Depois que você se batizou nas águas, você está no reino de Deus, pronto para participar da ceia. A ceia é uma comunhão em que se parte um pão e se bebe um cálice com suco de uva. O pão representa o corpo de Cristo que foi morto por nós. Foi partido por nós. E o suco de uva simboliza o sangue dele que foi derramado para nos purificar do pecado. Sempre que tem ceia e você come o pão, você está comendo comida espiritual, recebendo uma parte do corpo de Cristo para ter força para segui-lo. Quando você bebe o suco de uva, você está bebendo o sangue de Jesus e está sendo purificado dos pecados que cometeu até ali. Então, sempre que você participa da ceia, você recebe o pão, que é a força para prosseguir, e você recebe a purificação dos pecados para ficar cada vez mais e mais puro até o dia em que você vai estar no céu. Deus abençoe a sua vida. Se você quer mais informações sobre a ceia, leia João, capítulo 6, versículos 54 a 57. Jesus fala: o meu corpo, a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que isso quer dizer? Comida verdadeira realmente traz força espiritual. Bebida verdadeira realmente purifica do pecado. Por isso, dizemos que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder de purificar dos pecados, tem poder de fazer nos filhos de Deus, tem poder de mudar a nossa vida das coisas erradas para as coisas certas, para a purificação, para a separação do mundo para servir a Deus, que significa ser santificado, ser santo. A palavra santo significa separado. Separado do mundo, separado do pecado, separado das coisas erradas. Vamos agradecer. Senhor, te agradecemos por essa meditação de hoje. Queremos que o Senhor revele o teu propósito para a nossa vida, que nós possamos servir ao Senhor e também ao nosso próximo, entendendo a nossa missão aqui nessa terra. Que possamos seguir cumprindo o teu chamado, revelando o teu nome por meio das nossas palavras, atitudes e comportamentos, amando o próximo, para que o próximo veja em nós a tua luz e receba o Senhor até o fim. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, amém e amém.